Antes de mais nada, um super bom dia para quem eu ainda não falei. Nós vamos continuar o nosso conteúdo. A matéria de hoje é continuação, agora é o capítulo 4 do seu livro, sobre mudanças de estado. Mais especificamente, sobre o diagrama de fases. O diagrama de fases é a influência que a pressão exerce sobre as mudanças de estado. Ok? Então, concentra aqui, pode acompanhar no livro, pode anotar aí no seu caderno, se você quiser, no seu bloquinho de anotações, mas concentra aqui para você entender. Eu quero mostrar qual é a influência que a pressão exerce sobre as mudanças de estado. Lembra, mudança de estado físico, do estado sólido para o líquido, do líquido para o vapor ou vice-versa. Nós já estudamos isso daqui, nós já falamos sobre isso. Só que eu disse para você que aquilo tudo acontecia sob pressão normal ou pressão constante. Agora eu vou propor variar a pressão. Quando eu mexo na pressão, o que acontece com as mudanças de fase? Para começar, que tal se a gente explicar o que é pressão? Para quem não sabe, presta atenção para aprender agora. O que é exatamente pressão? É o primeiro conceito que você precisa saber. Para calcular pressão é muito simples. É força aplicada sobre área. Força dividido por área. Força sobre área. Vou dar um exemplo mas muito simples para você entender pressão. Tente imaginar que uma pessoa está de pé no solo, no plano horizontal. Essa pessoa exerce pressão sobre o solo? Sim. Ué, qual é a força que essa pessoa faz? O peso dela. Essa pessoa tem um peso. O peso é a força. Mas em qual área essa força está aplicada? A soma das áreas dos dois pés. Se eu medir a área de um pé, medir a área do outro pé e somar os dois, eu tenho a área total. Então, o peso dividido pela área dos dois pés é a pressão que a pessoa exerce. Então, é simples. Força aplicada numa determinada área. Tem jeito de variar essa pressão? Aumentar ou diminuir? Sim, várias maneiras. Vou te mostrar duas maneiras. Se uma pessoa está de pé num plano horizontal e você entregar para ela 2 saquinhos de arroz, 5 quilos cada um, são 10 quilogramas a mais de massa. O que você está fazendo? A pessoa tem o peso dela, e você deu mais 10 quilogramas, você aumentou o peso dela. Aumentar o peso aumenta a pressão. Peso maior, pressão maior. Outra maneira de variar a pressão. A pessoa está de pé num plano horizontal. Aí você pede para ela levantar um dos pés. Se ela ficar de pé sobre uma única perna, um único pé, você diminuiu a área de atuação. Você tinha antes a área dos dois pés. Quando ela levantou um dos pés, diminuiu a área. Diminuir a área aumenta a pressão. Então, variar a pressão não é muito complicado. Você pode mexer no peso da pessoa ou na área de atuação. Até aqui está tudo bem? Abra o microfone, converse comigo. Não me deixe na solidão. Tá tudo bem, tudo. Tudo bem mesmo? Pressão, então, você sabe o que significa. É porque a pressão é proporcional à força e inversamente proporcional à área. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Força sobre área. Muito bem. Tem jeito de aplicar esse conceito de pressão à nossa atmosfera? Vamos pensar um pouco? Superfície da Terra. Sobre a superfície da Terra existe uma atmosfera, até um certo ponto. A nossa atmosfera não tem um limite definido, não tem uma fronteira. A partir daqui tem atmosfera, a partir daqui não tem. Não é assim, não. A nossa atmosfera, à medida que nós vamos subindo nela, ela vai ficando cada vez mais rarefeita, até deixar de existir. Correto? Eu
posso considerar até uns 600 quilômetros de altura, ainda tem alguma atmosfera. Depois disso, não tem mais. Então, se você parar e pensar bem, a nossa atmosfera é feita de um conjunto de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. Esses gases têm massa. Se tem massa, tem peso. Ah, não, Túlio, mas gás é muito leve. É muito leve. Mas imagine 600 quilômetros de gases. Quando você pega uma quantidade grande, mesmo que seja de uma substância muito leve, pode dar um valor muito grande. Então, de qualquer forma, se você parar e pensar bem, a nossa atmosfera tem peso. E aplica esse peso na área da superfície do planeta. Então, a atmosfera exerce pressão. Eu disse que acima da superfície terrestre existe um tanto de atmosfera, uma altura de atmosfera. Portanto, ela exerce força na área. Portanto, pressão. Um indivíduo, ele recebe pressão atmosférica em todos os sentidos. A pressão atmosférica tenta esmagar a pessoa. E não é uma pressão pequena não, viu, gente? Deixa eu te falar um número. Se quiser, você escreve. Se não quiser, só avalia. A pressão atmosférica é de 100 mil newtons por metro quadrado. Vamos de novo. 100 mil newtons por metro quadrado. Se o meu corpo todo tiver 1 metro quadrado de área, eu recebo 100 mil newtons de força. 100 mil newtons são 10 toneladas de massa. 10 toneladas. Todos nós carregamos 10 toneladas o dia inteirinho. Aí, quando chega no fim do dia, você fala que está cansado porque fez exercício, porque trabalhou muito, porque se movimentou, não sabe por quê, né? Olha a pressão em cima de você. Mais a aceleração da gravidade, né? Te puxando para baixo. Então, a pressão é essa força tentando esmagar. Tá bem, mas como é que eu levaria essa pressão atmosférica para as mudanças de estado? Vamos pensar? Vamos pensar? Ó, imagine um recipiente, uma vasilha. Você põe um pouco de água dentro da vasilha. Leva até o fogão, coloca em cima do fogão e acende a chama. A chama fornece calor para a água vai esquentando até chegar no ponto de ebulição. Em condições normais de pressão, em pressão constante, normal, a água ferve em 100 graus Celsius. Acho que eu não contei nenhuma novidade para ninguém. A gente está falando disso tem um tempão. Mas o que significa isso? O que significa dizer que a água precisa chegar assim? Por que 100? Por que 100? Por que não é 200, ou 80, ou 10? Fácil explicar. Presta atenção. Para que uma molequinha, pensa numa moléculazinha de água dentro do líquido. Dentro do líquido. Para que uma molécula possa vaporizar, virar vapor, ficar livre, lembra, olha aqui, ó. Aqui no slide que eu estou mostrando, você observa que sólido tem uma constituição molecular muito rígida. Líquido já tem mais liberdade. Gás é totalmente livre. Cada molécula é independente da outra. Para que uma molequinha dessa de líquido vire vapor, pense em gás agora. Agora mesmo a gente explica a diferença entre vapor e gás. Nós já dissemos que vapor não é a mesma coisa que gás. Então vamos lá. Para que um líquido se transforme em vapor, para que fique livre, uma molequinha dessa, ela tem que vencer 3 obstáculos. Presta atenção. Se você guardar isso aqui, mas fica tão simples pensar nesse assunto. Primeiro problema que a molequinha tem, ela está dentro do líquido. Ela tem que driblar as outras moléculas. Ela tem que ter energia suficiente para se deslocar, contornar as outras moléculas e chegar na superfície do líquido. Quando chega na superfície do líquido, ela encontra um segundo obstáculo, a tensão superficial do líquido. Tensão superficial é uma ligação química entre as moléculas que cria praticamente uma película na superfície do líquido.
Então, ela tem que vencer isso, vencer a tensão superficial para sair. E depois que ela sai, ela encontra a pressão atmosférica, empurrando ela para baixo. É o terceiro obstáculo. Pensa, pensa. Olha que dificuldade com a molequinha. Imagine que você é uma molequinha dessa. Você tem que driblar as outras, tem que passar pela tensão superficial e tem que vencer a pressão atmosférica. 100 graus Celsius é uma temperatura que corresponde a uma quantidade de energia suficiente para a molequinha vencer os 3 obstáculos. Você entendeu isso? Ah, mas e se eu esquentar a água só até 80 graus Celsius? Não é energia suficiente para ela poder sair, ela não entra em ebulição. Só entra em ebulição quando a molequinha, cada molequinha chegar a 100 graus Celsius, que aí ela tem energia suficiente para vencer isso tudo. Não é fácil pensar assim? Não é tranquilo? Vai, conversa. Superficial? Tensão superficial é a ligação química das moléculas superficiais do líquido que ficam mais rígidas e formam praticamente uma película. Existem determinados insetos que são capazes de andar sobre essa película. Eles andam em cima da água. Alguns insetos, bem levinho, é claro. Tem umas patas gigantes para diminuir a pressão, porque senão rompe, né? Tudo bem? Entendi. Tá. E se, por acaso, eu diminuísse a pressão atmosférica? De algum jeito. Porque nós falamos agora mesmo que é possível aumentar ou diminuir a pressão. E se eu diminuísse a pressão atmosférica? Eu estaria dificultando ou facilitando a vida da molequinha? Diminuir? Facilitando. Por quê? Porque é inversamente proporcional pressão com temperatura, energia. Sim. Pressão é uma das dificuldades que a molequinha tem que vencer. Se eu diminuo a pressão, ela precisa de menos energia. Se ela precisa de menos energia, ela precisa de menos temperatura. Diminuir a pressão diminui a temperatura de mudança de estado. A molequinha sai antes de 100 graus Celsius. Vou te dar um exemplo prático. Eu estou em Araguari. Vocês estão em Catalão. As duas cidades possuem mais ou menos a mesma altura, altitude, no nosso relevo, em relação ao nível do mar. Ao nível do mar, eu tenho a maior atmosfera possível, porque é o lugar mais baixo, então eu tenho a maior atmosfera possível. À medida que eu subo numa montanha, diminui a atmosfera acima de mim. Nós estamos aqui aproximadamente, pode ter uma diferencinha, claro, há uma diferença, mas a diferença é muito pequena. Mas as duas cidades estão mais ou menos a uns 900 metros de altura. 900 metros de altura significa uma pressão atmosférica menor. Menos atmosfera acima da gente. Pressão atmosférica menor significa que a água ferve antes de 100. A água ferve nas nossas cidades em torno de 98 graus Celsius. Quando você vai ferver água, fazer um café, chá, ferve um pouquinho mais. Mas é tão pouquinho, só 2 graus Celsius? Sim, mas a altitude é só de 900 metros, né, pessoal? Se você começar a subir mais numa montanha, 2.000 metros, 3.000 metros, né? Tem um caso extremo aí do Himalaia, são 8.500 metros de altura. Se você começar a subir muito, a pressão vai cair mais. É possível você fazer, por exemplo, água ferver a 50 graus Celsius. A água pode ferver a 0 graus Celsius. Depende da pressão. Vocês estão entendendo que diminuir a pressão diminui a temperatura de mudança de estado?
E aumentar a pressão aumenta a temperatura de mudança de estado. Eu estou dando exemplo da ebulição, vaporização, mas serve para qualquer outra mudança de estado. Então, eu posso construir um gráfico. Olha para cá, vou mostrar o gráfico. Por favor, concentrem-se aqui. Esse é o gráfico de pressão por temperatura. Pressão por temperatura. Observe que essa primeira curva aqui, ó, é uma curva crescente. O que significa ela ser crescente? Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Diminua a pressão, diminui a temperatura. Diretamente proporcionais. Olha o que está escrito aqui embaixo. Aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Diretamente proporcional. Essa outra curva aqui também é crescente. A primeira é a curva de sublimação. A segunda, que eu mostrei, é a difusão. E essa terceira também é crescente, é a de vaporização. Lembra os nomes, nós já estudamos isso. Sublimação é passagem de sólido para vapor. Então, essa região é sólida. Essa região é vapor. Se eu atravessar essa linha, eu sublimei a substância. Sublimar, dei exemplo, dia que nós estamos falando da teoria da bolinha de naftalina. Ela passa direto de sólido para vapor. Aqui em cima, a mesma coisa. Nessa curva, fusão é passagem de sólido para líquido. Então, essa região aqui é de líquido. Vaporização é de líquido para vapor. As três curvas são crescentes. As três curvas indicam que aumentar a pressão aumenta a temperatura de mudança de estado. Qualquer uma delas. A curva de sublimação é sólido mais vapor. A difusão é sólido mais líquido. A de vaporização é líquido mais vapor. Você está entendendo o gráfico? Existem dois pontinhos nesse gráfico que você não pode esquecer, mas de jeito nenhum. Você tem que saber o significado desses dois pontinhos. O primeiro deles é o ponto de cruzamento das três curvas. Chama-se ponto triplo. Triplo. Por que ele é chamado de ponto triplo? Porque corresponde a uma pressão e uma temperatura, onde eu obtenho, dentro de um único recipiente, sólido, líquido e vapor, da mesma substância, na mesma temperatura. Exemplo. Eu consigo ponto triplo para a água? Sim, consegue. Qual é o ponto triplo da água? O ponto triplo da água é uma temperatura próxima a 0 graus Celsius. Então, a temperatura do ponto triplo da água é 0,02 graus Celsius. E a pressão é em torno de uns 8 milímetros de Hg. Lembra, você já estudou isso, você já sabe isso de cor. Milímetro de Hg é uma das medidas possíveis para pressão. A pressão atmosférica normal, ao nível do mar, corresponde a 760 milímetros de Hg. Lembra desse número? Escreve esse número aí. 760 milímetros de Hg, mmHg, corresponde à pressão atmosférica normal ao nível do mar. Eu estou propondo uma pressão de 8 ponto alguma coisa milímetro de Hg para o ponto triplo da água. Você concorda que 8 é uma pressão minúscula comparada com 760? Ponto. Aí, o que eu obtenho dentro do recipiente? Se eu colocar pressão de 8 milímetros de Hg e uma temperatura de 0,02 graus Celsius, eu obtenho gelo, água líquida e vapor, tudo equilibrado na mesma temperatura, 0,02 graus Celsius. Correto? Segundo pontinho. Pessoal, vocês não estão falando nada, eu estou andando. Pergunte se tiver dúvida. Segundo pontinho. Está tranquilo. Está de boa? Então está ótimo. O segundo pontinho importante é esse pontinho C. O pontinho C
está na curva de vaporização. Corresponde a uma temperatura. Observe, o pontinho C corresponde a uma temperatura, a partir de onde a substância deixa de se comportar como vapor e passa a se comportar como gás. Então, pronto, ó, já estou te dando diferença entre vapor e gás. E eu vou te falar uma diferença macroscópica, que dá para ver, visualizar facilmente. Se eu pegar qualquer ponto dessa região, aqui, por exemplo, aqui, e simplesmente comprimir o gás, olha a minha proposta. Eu pego o gás nesse pontinho e só comprimo. Comprimir quer dizer aumentar a pressão. Aumenta a pressão, é uma linha vertical. Se eu pegar um gás e só comprimir, sem mexer na temperatura, ele continua gás. Mas se eu pegar um vapor e só comprimir, ele vira líquido. Então, se alguém te entregar uma seringa com uma substância lá dentro e te perguntar assim, isso é vapor ou isso é gás? O que você faz? Comprime. Se você comprimir e um pouco daquilo virar líquido, formar umas gotinhas, é vapor. Se não formar nada, é gás. Escuta, mas não tem jeito de pegar gás e liquefazer, não? Não tem jeito de fazer o gás voltar a ser líquido, não? Tem. Só que aí eu tenho que pegar o gás, primeiro resfriar, primeiro baixar a temperatura e depois comprimir. Se primeiro eu baixar a temperatura e depois comprimir, eu consigo fazer o gás virar líquido. Mas se eu só comprimir, gás não vira líquido. Gás é um estado físico que não se liquefaz por simples compressão. Não liquefaz. Quem liquefaz por simples compressão é vapor. Entendeu essa primeira diferença entre vapor e gás? Dá para perceber que não é a mesma coisa. Então, quando eu fico insistindo com você que vapor não é igual a gás, você está entendendo por quê? Tô sim, Túlio. Sim. Maravilha. Bom, mas tudo isso, gente, esse discurso inteiro que eu fiz para vocês são para 99% das substâncias. Substâncias normais. Pode observar que o título é esse, ó, substâncias normais. Infelizmente, existem algumas substâncias anômalas. Existem 4 substâncias, água, ferro, bismuto e antimônio, que são anormais. E eu vou mostrar essa normalidade e a gente encerra. Vou mostrar o gráfico anormal e voltar para o normal. Eu quero que você me diga a diferença. Aqui, anômalo. Olha para esse gráfico, por favor, está na tela. Olha para esse gráfico. Normal, olha para o gráfico. Anômalo, olha para o gráfico. Normal, olha para o gráfico. Diga para mim. Qual foi a diferença que você notou? Só tem uma diferença. Só tem uma diferença. Qual foi a diferença que você notou entre a substância anômala e a substância normal? A curva de fusão? Isto! Muito bem. Como é a curva de fusão de uma substância normal? Crescente. Como é a curva de fusão de uma substância anormal? Decrescente. Mas peraí. Vaporização é crescente? Sim, nos dois. Sublimação é crescente? Sim, nos dois. Não existe anormalidade para vaporização e sublimação. A anormalidade só existe para a fusão. E uma curva decrescente significa aumenta a pressão, diminui a temperatura. Olha aqui embaixo. Aumenta a pressão, diminui a temperatura. Vou dar um exemplo. Calça luvas para te proteger. Pega 2 pedrinhas de gelo, uma em cada mão. Encosta uma na outra e aperta bastante, conta até 10. A hora que você soltar, elas estão grudadas. Por quê? Aumentar a pressão sobre o gelo faz com que diminua
a temperatura de fusão. Então, o gelo que está a menos 5 graus Celsius, por exemplo, entre as duas pedrinhas, que é onde existe a pressão, derrete, funde, vira líquido. E o líquido de uma pedrinha mistura com o líquido da outra. Quando você para de fazer pressão, solidifica. Mas solidifica misturado. E uma pedrinha fica grudada na outra. Às vezes, dependendo da pressão que você fizer, é até difícil soltar uma pedrinha da outra. Anormalidade só existe quanto à fusão. Então, se o exercício falar de vaporização, não tem ninguém anormal. Se falar de sublimação, não tem ninguém anormal. Qual a sua preocupação no exercício? Verificar se ele está falando de fusão. Quanto à fusão, tem anormalidade, sim. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo. Substância normal e anômala, sabe a diferença entre elas. Os gráficos são sempre do mesmo jeito. Então, relaxe. Sempre do mesmo jeito.